Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. O terceiro sentimento é a necessidade de reconhecer o que o Senhor faz na nossa vida. Sempre que nós lembramos o que Deus já fez na nossa fé, durante a nossa jornada de fé, então a nossa fé é fortalecida e o nosso ânimo abatido se revigora. E é por isso que Davi aqui nesse trechinho, ele enumera as lembranças dos atos de Deus a seu favor. Eu não sei você, mas de vez em quando eu fico desanimado. Você também já ficou desanimado aí? Eu já fiquei muitas vezes desanimado, não é? Depende do que está acontecendo, depende do momento que você está enfrentando, não é? E às vezes não é por nada, a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, mas eu não estou bem. Não é? Já aconteceu isso com você? Eu não estou bem, não é? E eu não consigo explicar. Dá um negócio assim, minha mulher diz que dá um nó na garganta. Já teve nó na garganta, né? Aquele negócio assim que fica travado, a gente não sabe o que é. E eu acho que esse era um momento que Davi estava vivendo. E é interessante porque às vezes esse nó na garganta vem logo depois que passa um momento muito difícil. Não sei se você já aconteceu com você, não é? Você está dirigindo o carro, leva uma fechada, quase bate, não é? E de repente você encosta o carro, a perna treme, não é? Porque enquanto você estava no meio daquilo lá, não dava tempo de tremer a perna e dá um nó na garganta, né? E aquele momento assim que parece que está acalmando, mas a gente está com aquela revolução dentro da gente. E eu acredito que esse era o momento. Ele colocou lá a pedra, Saul foi embora e ele ficou quietinho no canto dele e ele começou a dizer: misericórdia, Senhor, o que aconteceu aqui? Eu não entendo direito o que está acontecendo aqui. E é nesse momento que às vezes bate o desânimo. Puxa vida, o que está acontecendo? Não entendo o que está acontecendo, o problema está aqui, o problema está lá, às vezes tem isso, tem aquilo, quase isso, quase aquilo outro, e a gente está naquele impasse tão grande. E é nessa hora que a gente precisa que Deus nos ajude a atendendo a oração que Davi fez. Senhor, me ajuda a reconhecer o que o Senhor tem feito na nossa vida. E essa hora é a hora em que a gente precisa enumerar as bênçãos de Deus a nosso favor. Recordar o que Deus já fez. Recordar as maravilhas do Senhor, porque o nosso ânimo é renovado, a nossa fé é outra vez fortalecida, justamente porque confirmamos quem é o Deus da nossa esperança. E é isso que Davi faz. A primeira coisa que ele faz é lembrar: Deus é o meu ajudador. E essa palavrinha aqui tem tudo a ver com aquilo que ele disse lá em 1 Samuel, quando ele colocou a pedra da ajuda. Aquela pedra da ajuda que ele colocou lá como um marco memorial do milagre que Deus tinha feito, é a mesma ideia de Ebenezer, daquela pedra que Samuel colocou: até aqui nos ajudou o Senhor. E ele agora está dizendo: olha, eu estou olhando para essa pedra, mas essa pedra é só pedra, porque quem me ajuda é o Senhor. Ele é o Deus que me ajuda.
E aí é interessante, porque ele conta isso de uma maneira muito, muito bonita em 1 Samuel 23, versículos 26, 27 e 28. Ele diz assim: Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado, e Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém estes os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. E então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote, pedra de ajuda. Estou traduzindo aqui, pedra de ajuda. O que ele estava dizendo é que ele tinha plena consciência de que não era coincidência. É interessante, né? Porque às vezes essas coisas acontecem e tem muita gente que não crê em Deus. Não, isso foi coincidência, isso foi um acaso, não é? Mas quem teme ao Senhor sabe que não existe coincidência. Há muito tempo atrás eu descobri que as coincidências na minha vida muitas vezes eram o trabalho manual de Deus. Deus estava fazendo algo sobrenatural, algo especial, de cuidado da nossa vida. E Ele estava dizendo: olha, aquele emissário chegou nesse momento. Ele podia ter chegado 2 horas antes, ele podia ter chegado 2 horas depois, que não faria diferença. E Saul ainda poderia ter determinado, dizer assim: olha, eu já estou com o Davi preso, vamos terminar logo o serviço, depois a gente vai enfrentar o inimigo. Mais meia hora não vai fazer diferença. Mas exatamente tudo o que aconteceu não foi uma coincidência, foi o trabalho manual de Deus. Por quê? Porque Deus é o meu ajudador. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida, é que uma das marcas do amor de Deus para conosco é que Ele tem prazer de cuidar de nós. Eu não sei como você encara isso, mas a Bíblia diz algumas coisas que são tremendas. Ele diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Eu fico pensando nisso. Você já parou para pensar que Deus colocou o exército celestial a serviço do povo dele? A palavra de Deus vai dizer que os anjos são espíritos ministradores a favor dos servos de Deus. E nesse momento tem anjos do Senhor ao teu redor. Eu não os vejo, eu não os sinto, mas eu sei que eles estão aqui porque Deus prometeu e Ele não mente. E Ele está lá cuidando. Mas não para aí, Ele é o meu ajudador. E a Bíblia vai nos ensinar, por exemplo, Jesus ensinou que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele nos mandaria o Espírito Santo, não é? O Consolador, o Ajudador, que estaria conosco, que nos faria lembrar tudo quanto Ele tinha dito, que não nos permitiria ficar em confusão. Que coisa tremenda! A Bíblia diz para a gente que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que se assenta no trono do universo, se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. A Bíblia diz, olha que coisa tremenda, que cada vez que você chora uma lágrima, Ele recolhe a lágrima que você chora no seu odre e escreve a razão dela no seu livro. Às vezes a gente está desanimado porque se esquece quem é o nosso Deus. Ele é o nosso ajudador. Agora, isso são promessas das Escrituras. Agora, se você olhar para a sua vida,
Quantas vezes na sua vida, Jesus, o seu Salvador, foi a sua pedra de ajuda? Quantas vezes você imaginou que não tinha jeito? Quantas vezes você imaginou que não tinha saída? Quantas vezes você imaginou que não havia como, que não havia alternativa? E algo aconteceu que você não consegue explicar, que você não consegue entender, que você não consegue descrever. Como graça de Deus, intervenção de Deus. E você só pode dizer: louvado seja o nome do Senhor. Você consegue lembrar pelo menos uma delas? Consegue lembrar uma, pelo menos? A Bíblia fala para a gente que a gente precisa reconhecer o que Deus já fez na nossa vida. Porque quando nós começamos a reconhecer o que Deus já fez, nasce outra vez a esperança e a fé para aquilo que Deus ainda vai fazer em nós. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas eu posso dizer para você: Deus não terminou de escrever a sua história. Essa semana eu estava desanimado, né? Eu acho que essa mensagem é para mim, não é para você não, tá? Eu estava desanimado, e aí comecei a orar, né? E aí comecei a meditar na palavra de Deus lá em Jeremias. E lá no livro de Jeremias, o profeta dá uma palavra muito interessante, porque os babilônios tinham entrado, conquistado a terra, não é? E na profecia que Jeremias tinha dito, todos os utensílios do templo seriam levados embora, mas eles deixaram lá algumas coisas, e ficaram algumas coisas para trás. E aí Jeremias recebe outra vez uma profecia que diz para ele assim: olha, pode dizer para o povo que aquilo que ficou para trás também vai, porque eu vou cumprir tudo exatamente como eu falei. E o interessante é que eu tinha aberto a Bíblia assim espontaneamente nesse texto. E aí depois abri a Bíblia espontaneamente em outro texto, em Jeremias no capítulo 50 e pouco, onde dizia assim: aqueles utensílios que tinham ficado foram levados. E aí Deus estava dizendo: está vendo? Toda palavra que eu proferi, toda palavra que eu proferi, toda promessa que eu já fiz, vai se cumprir integralmente. Pode ser que num determinado momento você não veja todo o cumprimento, mas ainda não terminei de escrever a história. A caneta está na minha mão, o papel está na minha mão, e eu estou escrevendo a história da sua vida. Sabe, às vezes nós ficamos desanimados porque imaginamos ou que Deus não tem a caneta, ou que o papel caiu no chão, ou que a gente não entendeu muito bem. Não é verdade? Mas o Senhor quantas vezes confirma na nossa vida a sua própria palavra, dizendo: eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas na palma das minhas mãos. Não terminei de escrever a história. Esse Deus é o meu ajudador, é o seu ajudador. Já parou para pensar nisso? Que coisa linda! O meu ajudador, o seu ajudador, não é uma pedra que está aqui. A pedra é só o marco memorial. Eu posso olhar para essa pedra e saber que Ele é o meu socorro presente em tempos de aflição. E é isso que Davi vai dizer nesse texto. Ele vai dizer que Ele é aquele que cuida do nosso coração, da nossa alma, que está trabalhando na nossa vida, nas tristezas mais profundas que nos envolvem. Ele manda os seus anjos, Ele trabalha ao nosso redor, Ele toca a nossa alma. Quando a gente precisa tomar grandes decisões e a gente não sabe o que fazer, o Senhor dá palavras de orientação.
Quando a gente não tem respostas, Ele é a resposta. Quantas vezes na minha vida eu já vivi isso, e como eu preciso lembrar isso. Lembrar que Ele fala, lembrar que Ele toca, lembrar que Ele se move, lembrar que Ele mexe com o cenário que está à nossa volta, que Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Lembra de como Ele já tocou a tua vida? Lembra como Ele já mandou pessoas na hora certa e você dizia, como pode ser exatamente agora? Ou como de repente, sem nenhuma explicação, o cenário muda e a gente não entende o que aconteceu. Deus é fiel, Ele é a nossa pedra de ajuda, Ele é o nosso socorro presente. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Segunda coisa que Davi vai dizer é que, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. E aí ele vai olhar para um outro aspecto. Além de proteção, ele vai olhar agora para suprimento. E eu fico pensando por que Davi agora está pensando em suprimento. Davi estava no deserto, fugindo de um inimigo que queria matá-lo. E ele tinha que se preocupar com uma tropa de 600 homens, sem qualquer intendência. Não tinha ninguém por trás para fornecer comida, para fornecer água, para fornecer o que fosse necessário. Ele estava no meio de um povo que queria matá-lo. Os seus irmãos eram os informantes dos movimentos da sua tropa. Não eram eles que estavam lá de bom grado para sustentar a sua tropa. E cada dia em que ele estava no deserto, fugindo de Saul, era um novo milagre que estava acontecendo. E ele para dizer, só Deus pode sustentar uma tropa de 600 homens num deserto, sem intendência, sem nada. Só Deus. Por isso é Deus quem sustenta a minha vida. É interessante porque Davi está mexendo com alguns aspectos que são aqueles que incomodam a nossa mente e o nosso coração. A gente fica ansioso por coisas que vão acontecer, não as que estão exatamente acontecendo, né? A gente fica aflito com aquilo que está acontecendo, está doendo no nosso coração, a gente está com medo, está no meio da batalha, mas a gente fica ansioso com aquilo que ainda não aconteceu. Vai faltar água, vai faltar, não é, dinheiro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E agora Davi está colocando a ansiedade dele. Como é que eu vou manter uma tropa no deserto? Eu não posso ir para a cidade, essa região é perigosa. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir para um lugar ainda mais remoto para que eu não possa ser morto. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí ele lembra de uma coisa: é Deus quem sustenta a minha vida. E aí ele começa a lidar com a ansiedade dele. Senhor, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Você já parou para pensar como Deus tem sustentado a sua vida? Como Deus fez coisas e tem feito coisas extraordinárias para sustentar a sua vida, na hora certa, no momento certo. Eu me lembro de várias cenas na minha vida do sustento de Deus, várias cenas.
Uma delas foi na Índia. Durante uma viagem missionária, estourou uma guerra entre muçulmanos e hindus, destruíram lá uma mesquita, e eu fiquei numa cidadezinha na fronteira entre Bangladesh e Índia, a primeira cidadezinha que tinha lá, nem lembro o nome da cidade, né? E um lugar muito remoto, não tinha quase nada. A gente chegou num lugar ali onde tinha uma pensão, e pensão na Índia é bem diferente do que você pode imaginar, né? É um galpão assim, cada um pega a sua esteira, estende, joga no chão e dorme ali, aquela multidão ali, não é? E nós estávamos numa equipe missionária de 4 pessoas, e Deus revelou o sustento dele em todos os aspectos. Antes da gente sair daqui, eu nunca tinha recebido até hoje tantas ofertas para uma viagem missionária como eu recebi. E eu achei que era tanto dinheiro que eu não precisava levar tudo. E aí minha esposa disse, olha, leva, porque se Deus deu, tem alguma razão. Gastei tudo, né, lá naquele local. Mas foi muito interessante, porque no meio daquela situação toda, naquele único lugar que existia, a gente conseguiu um quarto para os 4, graças a Deus. Primeiro dia tinha comida, no resto não tinha mais. E aí eu fiquei pensando, como é que vai ser? E aí saí na rua, fui o único que teve coragem para sair na rua. Saí na rua, vi uma porta meio aberta, entrei, e lá estava gente comerciando. Ninguém falava a minha língua, eu não falava a língua deles, mas ali por sinais dava para se entender. E consegui comprar algumas coisas, e a gente comeu o que eu consegui comprar. Cozinhei ovos, não é? Dentro de uma caneca. Foi tão interessante ali, o suprimento de Deus. Não faltou nada um dia. Nem um dia. Porque Deus quem sustenta. Me lembro quando as crianças eram pequenas, né, os nossos filhos eram pequenos, e um dia acabou tudo. E eu orei agradecendo a Deus um peixinho assado que tinha em cima da mesa, e disse, esse é o último, nós vamos agradecer o último. Me lembro, Michel era pequenininho, ele ficou tão preocupado, mas não tem mais, papai? Não tem, mas vamos agradecer, Deus é que vai suprir. E fui levá-los à escola. Quando voltei, uma irmã da igreja chegou com o carro dela e falou, pastor, você pode me ajudar? Abriu o porta-mala. Ela tinha cozinhado 15 dias para colocar no freezer da minha casa comida para um mês. Quando as crianças chegaram, eu mostrei para eles assim, como Deus é bom, né, papai? 15 dias antes ele já tinha provido, eu não sabia. É Deus quem sustenta a minha vida. Na minha vida, muitas situações, no tempo de infância, de adolescência, quantas e quantas situações do sustento de Deus, de a gente imaginar que não vai dar, que não vai conseguir, na hora exata, que a gente achava que não tinha jeito, vem a graça de Deus, vem o livramento do Senhor. Às vezes não é o que mana leite e mel, é apenas o maná, mas Deus não deixou de mandar o maná todos os dias. Davi estava dizendo para ele mesmo, eu preciso lembrar quem sustenta a minha vida. E eu fico pensando às vezes, por que ele tinha que passar pelo deserto? Por que ele tinha que passar pela pedra da ajuda? Porque às vezes a gente não está preparado para colocar a coroa na cabeça. Se talvez Davi não tivesse passado por todas essas situações, ele não poderia ser o rei que Deus queria que ele fosse, para aprender a temer a Deus e a confiar no Senhor, quando ele tivesse ou não tivesse, quando ele conhecesse ou não conhecesse, quando o poder estivesse na sua mão ou não estivesse.
Porque o que faz a diferença num homem de Deus e numa mulher de Deus não é a posição que ele ocupa, mas é a dependência que ele tem do Deus vivo. E ninguém aprende a depender de Deus se não tiver que depender dele. Às vezes a gente demora de aprender as lições. Eu às vezes digo assim: Senhor, eu estou muito devagar, o Senhor me ajuda, porque eu queria que fosse mais rápido, e eu não aprendi ainda, então me ajuda, Senhor, né? Porque se a gente aprende rápido, passa pela lição mais rápido, senão a gente repete outra vez, né? Então às vezes a gente fica na mesma lição. Então o Senhor tenha misericórdia, né? Eu tenho que passar para a próxima lição. E é interessante que depois ele vai dizer assim: Senhor, me ajuda a não apenas perceber que o Senhor é a minha ajuda, o meu sustento, que o Senhor é aquele que supre a minha vida, mas me ajuda a ver como o Senhor lida com os que me machucam. E eu acho interessante aqui esses versículos 5 e 7. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Ele está aqui com o coração dividido. Ó Senhor, pega Saul e dá uma torcida nesse homem. É isso que ele está colocando aqui, né? Mas Senhor, me ajuda a perceber como o Senhor trabalha com os que me querem mal. E aí no verso 7, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Ele está falando sempre dessa coisa que está misturada no coração dele. Quando alguém faz mal para você, tá? Quando alguém faz mal para você, sempre os seus sentimentos estão misturados. Tem um lado de você que diz assim: Senhor, pega. Não é verdade? Não, vamos falar a verdade, não é? Pega-se, dá uma torcidinha. Mas tem um outro lado que diz assim: Senhor, tá bom, Senhor, então faz o que precisa ser feito e tal. E Davi é humano, ele está falando exatamente isso. Senhor, eu queria ver, mas do outro lado, Senhor, me ensina a ver como é que o Senhor retribui e tal. E aí é interessante que quando a gente vai lendo a história que está lá em 1 Samuel, a gente vai descobrir que Davi vai aprender na sua própria vida como Deus retribui, como é que Ele funciona, como é que Ele lida com essas situações da nossa vida. E a primeira coisa que ele vai aprender é que Deus também usa da sua graça com aqueles que nos machucam. E aí a gente não gosta muito disso, não. Não é verdade? E é interessante que na história que está lá, nos capítulos 23, 24, 25 e 26 de 1 Samuel, depois você pode ler em casa, por 2 vezes Deus dá uma nova oportunidade para Saul poder se reconciliar com Davi. 2 vezes ele se reconcilia e depois abandona a reconciliação. E aí a gente vai aprender uma grande lição. Quando eu estou caminhando com Deus e Ele é a minha ajuda e Ele é o meu sustento, eu preciso reconhecer os atos de Deus também com os outros. Se você deseja que Deus tenha graça para com você, misericórdia para com você, amor para com você, que te dê mais uma oportunidade, então você vai ter que aprender a ver Deus fazendo isso com outras pessoas. É interessante como Jesus diz para a gente, né? Com a medida com que você mede os outros vão medir você. Já parou para pensar nisso? Com a medida com que você mede os outros vão medir você. A palavra de Deus vai dizer para a gente que, né, na oração do Pai Nosso, né, Pai, perdoa-lhes, né, perdoa os nossos pecados, assim como, fala alto, assim como, eu não gosto desse pedacinho da oração, né? Perdoa os nossos pecados, amém.
Quantas vezes você ora esse pedacinho da oração do Pai Nosso? Na maior parte das vezes você diz: perdoa os nossos pecados, amém. Mas olha só o que Jesus ensinou: assim como nós perdoamos. E aí ele vai ver 2 vezes. Ele vai ter que lidar com isso 2 vezes. É interessante que as 2 vezes que estão lá no texto, Davi sentiu e teve a oportunidade de matar Saul. Na primeira vez, ele pega a espada dele. E ele não consegue matar Saul. E sabe o que ele faz? Ele corta um pedaço da roupa de Saul e leva embora. E depois a Bíblia diz assim: ele ficou com dor no seu coração por ter cortado um pedaço da roupa. Porque ele sabia que não era só o pedaço da roupa que ele queria cortar, não. Ele queria cortar a cabeça de Saul. Na segunda vez, o soldado dele, o general dele, vai dizer para ele: não, Davi, deixa comigo. Da outra vez você só cortou, mano, deixa comigo. É uma cravada só com a lança, eu resolvo de uma vez. Não, de jeito nenhum. Não vou tocar no ungido do Senhor. O que a Bíblia está ensinando para mim é que quando eu recordo tudo quanto Deus já fez, eu tenho que recordar a graça de Deus na minha vida. E tenho que aprender graça com Deus. E saber que quem cuida dos filhos dele é Deus. Quem cuida é Deus. Eu não sei se você já brigou com o seu irmão. Já brigou alguma vez com o seu irmão? Já? Acho que toda família já teve uma briga de irmão, né? Agora pergunta: já teve uma briga de soco e pontapé? Assim, briga mesmo. Eu já tive. Mas há uma coisa interessante que Deus vai ensinar para a gente, não é? Através da família. Quando eu brigava assim com meu irmão, eu apanhava. Porque o meu pai dizia assim: o pai dele sou eu, não é você. Eu trato dessas questões. E sabe, esse é um princípio que a gente aprende em casa e que vale para a vida. Quem trata o coração dos nossos irmãos é Deus. Por isso a gente vai aprender com graça. Mas a gente vai aprender também com a justiça de Deus. E aí a gente vai ver que ora Deus trata com graça, mas ora Deus trata com juízo. E Deus já estava tratando com o juízo. Sabe por que Saul estava tão indignado com Davi? Porque Deus tinha dito para ele: retirei a unção de você e coloquei sobre esse moço aqui. Ora Deus trata com graça, ora Deus trata com juízo. E a grande lição é permitir que Deus me use e Ele mesmo trabalhe o seu propósito na vida das pessoas que nos cercam. E nem sempre será o que imaginamos, mas sempre será o melhor. Deus está trabalhando e eu vou ver com os meus olhos o seu bom trabalho, porque Ele é bondoso para comigo. Porque só Deus conhece o coração de cada homem, e quanta bondade de Deus para Ele lidar com um homem como eu, que sou pecador, que você é pecador também. Porque Deus é fiel, porque cada uma das suas promessas estão se cumprindo cada dia, e por isso eu creio que ainda verei se cumprir as que ainda não se cumpriram. Mas hoje eu celebro o livramento da minha aflição. Cada marco, cada pedra da ajuda precisa ser um memorial de celebração à fidelidade de Deus. Em tempos de angústia, como nós precisamos contar
as bênçãos do Senhor. Se você está abatido, lembre-se do que Deus já fez. Tem um hino, não é? Que a gente gosta de cantar. Quantas bênçãos, quantas são, né? Que vieram, né, da bendita mão de Deus. Dize-as uma a uma, né? Todas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu queria convidar você para ficar de pé e cantar conosco essa primeira estrofe desse hino, e depois nós vamos orar a Deus juntos aqui. Orar, reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida, do passado. Aí depois que a gente orar, a gente vai cantar a segunda estrofe. Aí a gente vai orar de novo, reconhecendo pela fé o que Ele ainda fará. Porque você não pode sair daqui do jeito que você chegou. Você tem que sair daqui crendo que o Deus vivo e todo-poderoso continua agindo em nosso meio. Canta conosco a primeira estrofe. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então agora é um exercício de fé, tá? Eu sei que talvez você esteja passando por algum tempo difícil, algum momento de angústia, de ansiedade, não é? Então, lembra de pelo menos uma vez que você também passou por algo parecido e Deus fez o seu milagre. Você sabe que a gente está passando por uma batalha muito intensa lá em casa com a enfermidade da Cleusa, não é? E eu estava pensando na minha bênção, que eu quero contar para Deus, lembrar para Deus. Naquela viagem que eu fiz para a Índia, um pouquinho tempo antes da gente fazer aquela viagem, a Cleusa teve um problema neurológico também. Ela paralisou todo um lado do corpo dela, todo um lado. E a gente não conseguia descobrir o que era. E aí então o médico, que era o neurologista dela, disse: olha, vamos ter que fazer um exame invasivo para poder descobrir o que está acontecendo. E aí a máquina quebrou, que ia fazer o exame. E a Cleusa orava, dizia: Senhor, me livra desse exame e me cura, não é? E aí então ele disse: bom, chamamos o técnico da máquina, ele vai vir. Não veio, não conseguiu, e assim foi. E um dia a Cleusa falou para ele: eu estou orando porque eu não quero esse exame, Deus vai me livrar dessa doença e desse mal. E ele chegou assim: então pelo menos ora para que essa máquina funcione, porque tem mais gente que precisa do exame. E quando nós saímos daquele consultório, estava dentro do carro, me lembro até hoje com detalhes, Deus me deu um sentimento: olha, repreende a Satanás nessa hora. E falei para ela: olha, isso aqui é um ataque do inimigo, porque a gente tem uma viagem tão séria para fazer, eu tenho uma viagem tão séria, você está doente. E aí oramos, repreendi, e naquele mesmo momento, toda a paralisia do lado dela saiu. Eu lembrei disso porque a gente está passando por uma enfermidade há 5 anos. E eu continuo crendo que Deus é poderoso para, com uma única palavra do seu trono, fazer milagres na vida dela. E eu estou contando a bênção do passado,
para daqui a pouco orar pela bênção do futuro. Conta a tua bênção agora para Deus. Lembra diante de Deus. Lembra, Senhor, do que o Senhor já fez comigo. E louva a Deus por isso. Curva a tua fronte. Fala com Ele. Lembra a tua bênção. A marca. A pedra de ajuda. Glorifica o nome do Senhor. Senhor, me lembro daquele dia. Senhor, me lembro daquele dia. Senhor, eu me lembro daquele dia. Ainda te louvarei por aquilo que o Senhor fará. Agora canta conosco a próxima estrofe. Tens acaso mágoas dura eternidade? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Agora a gente vai orar com fé. A gente lembra daquilo que Deus já fez, e isso nos faz pensar e lembrar quem é o nosso Deus. Eu gosto de imaginar sempre isso. Quem é o meu Deus? Com a palavra do seu poder, Ele criou o universo. Bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Com a palavra do seu poder. Esse é o Deus que está ouvindo a nossa oração. Esse é o Deus que é a nossa pedra de ajuda, o nosso sustento. Então agora Ele vai ouvir o seu clamor. Levanta o teu clamor ao Senhor e diz: eu ainda te louvarei por isso, Senhor. Fala: eu ainda te louvarei, Senhor. E diz o que está acontecendo na tua vida: eu ainda te louvarei, Senhor. Eu ainda te louvarei, Senhor. Eu vou ver com os meus olhos. Foi isso que Davi falou. Eu vou ver com os meus olhos. Eu vou ver com os meus olhos, Senhor. Porque Tu és a minha ajuda, o meu socorro, o meu sustento, o meu Deus. Agora dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor como um grande povo que somos. E vamos adorar a Deus juntos agora, cantando essas últimas duas estrofes. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que Tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, não é? Nós vamos orar para encerrar esse culto, não é? Hoje à noite eu vou continuar, terminar esse estudo, e eu vou falar do sacrifício de louvor, porque esse salmo termina dizendo, não é? Que ele vai voluntariamente fazer sacrifícios de louvor. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso.
Eu queria convidar todos os pastores e diáconos a ficarem aqui à frente. Nós vamos orar agora. E no final desse culto, pode vir para cá já, todos os pastores podem vir para cá, pastores, diáconos que estão aqui, líderes da igreja, por favor, cheguem aqui. No final desse culto, depois dessa oração, o culto vai estar encerrado, mas se você está aqui conosco, e quem sabe no meio de toda essa ministração, Deus falou com o seu coração, mas você está dizendo, eu gostaria tanto que alguém orasse especificamente por mim, tá? Então essa é a oportunidade que eu queria dar para você. Vem para frente, quando as pessoas estiverem indo embora, você vem para frente, e algum desses homens ou mulheres vão estar aqui ministrando na tua vida, tá bom? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha de ajuda. Muito obrigado porque cada uma das tuas promessas vão se cumprir, porque o Senhor é Deus. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é verdade absoluta. E ainda que nós sejamos, Senhor, inseguros, infiéis, oscilantes na nossa fé, Tu és o Deus tremendo e maravilhoso, que com a Tua graça nos cerca, com o Teu amor nos envolve e com o Teu poder nos livra. Nessa hora recebe o louvor, a gratidão, recebe, Senhor, a expressão às vezes tão tímida de fé de cada um de nós. No meio da batalha, às vezes, Senhor, nos sentimos sufocados pelas situações, mas como é gostoso quando o Senhor se revela na Tua grandeza para nós. Abre os nossos olhos, abre a nossa alma, abre o nosso coração, para que vejamos a glória do Senhor. Oh Pai, Tu és mais do que suficiente, porque Tu és único, Tu és o Senhor. Então revela a Tua bondade outra vez no meio do Teu povo. E Senhor, cada um aqui que está passando pela sua luta, pela sua aflição, pela sua angústia, trata com amor. E Senhor, que eles possam colocar na jornada da vida as suas pedras memoriais, dizendo, Senhor, outra vez tem uma pedra de ajuda aqui, porque o Senhor marcou a minha vida nessa jornada. Fica com o Teu povo, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.